Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar aula 6, tá? Geometria plana, triângulo, classificação, condições de existência e reconhecimento. Então vamos lá, muito importante a aula de hoje, tá? Vocês vão saber distinguir os tipos de triângulo. Eu tenho um triângulo equilátero, isósceles, escaleno, tá certo? Muito importante essas características. Então se liga só, vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, tá certo? Eu não sei qual é o tipo de triângulo. Como é que eu vou denominar esse tipo de triângulo? Vai depender do ângulo, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá, vamos juntos. Aí, ó, quanto à classificação em relação aos lados, tá certo? Se eu tiver dois lados iguais, ou melhor dizendo, três lados iguais, começando aqui, eu tenho um triângulo equilátero. Então, eu tenho três lados congruentes. Agora, se eu tenho dois lados iguais e um diferente, tenho o chamado triângulo isósceles. Agora, se todo mundo for diferente, eu tenho o chamado triângulo escaleno, três lados diferentes. Quanto ao ângulo, vamos lá. O mais famoso daqui, ó, que vocês conhecem, é o triângulo retângulo, né? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, tá certo? Agora, importante saber e reconhecer o de 120. Quando o ângulo for 120, ele é chamado obtusângulo. O obtusângulo, ele é um ângulo onde esse ângulo aqui ele é maior do que 90, maior do que 90 e menor do que o que? 180, certo? Maior do que 90 e menor do que 180, beleza. O acutângulo é quando eu tenho o que? Três ângulos diferentes, 60, 80 e 40. Então é chamado acutângulo. Onde eu tenho todos os ângulos o que? Todos os ângulos menor do que 90 graus. Então vamos recordar de novo. Quando eu tenho um ângulo igual a 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Menor do que 90, acutângulo. Maior que 90 e menor do que 180, obtusângulo. Se eu tiver ângulo igual a 180, quem é que lembra aí? Ângulo igual a 180, eu tenho um chamado ângulo raso. Não é isso? Então eu tenho uma condição de existência, ó. Muito importante isso aqui, mas não precisa nem decorar, tá certo? É bem intuitivo. Por exemplo, no triângulo retângulo, se eu tenho um triângulo retângulo, os lados A, B e C, o maior lado sempre é esse daqui, ó. É o lado da hipotenusa, tá certo? Então, no triângulo retângulo, o maior lado é o da hipotenusa. Então, eu chamei aqui de C, tá certo? A condição de existência, ó. Qualquer lado de um triângulo é sempre menor do que a soma dos dois outros e maior que a diferença entre o modo dos outros dois. Por exemplo, tem aqui um triângulo qualquer, A, B e C. Se eu fizer a diferença de B menos C, tá certo? A diferença entre esses dois, eu tenho o A, ele é maior que a diferença entre os dois e menor que a soma entre eles dois. Por exemplo, bora pegar aqui o triângulo 3, 4 e 5, tá certo? 3, 4 e 5. Se eu fizer aqui, ó, vou chamar aqui A, B e C. Se eu fizer exatamente o que está dizendo a propriedade aqui, ó, o A vale quanto? 5. Se eu fizer a diferença, ó, 4 menos 3, ou seja, B menos C ou C menos B, e está em módulo, né, vai dar sempre positivo. Então vai dar 1. Então 5 é maior do que 1 e menor do que o que? A soma dele, que é 3 mais 4, 7. Tá vendo como atender a propriedade? Então, tá correto, é um triângulo. Tá certo? Aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, o A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, esse triângulo é retângulo. Agora, se eu tiver que o A quadrado ele é menor que B quadrado mais C quadrado, ele é chamado de acutângulo. Agora, se o A quadrado ele for maior do que B quadrado mais C quadrado, ele é chamado de obtusângulo. Por exemplo, bora ver aqui se esse triângulo 3, 4, 5 que eu coloquei lá, qual é a característica dele aqui? Por exemplo, eu vou botar o A quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 25 não é igual a 25, porque 9 mais 16 não é 25. Então, se são iguais, ó, se deu igual, ó, quer dizer que é o quê? Triângulo retângulo. Por isso que
O triângulo 3, 4, 5 é chamado triângulo retângulo, porque atende essa característica, essa propriedade. Tá certo? Então, depois dessa aulinha, segue a resolução de questões, tá certo? Então, vamos lá.